Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre a fisiopatologia da hemostasia e trombose. Então, o que seria a hemostasia? A hemostasia é aquele processo fisiológico que mantém o sangue fluido, capaz de exercer as suas funções primordiais. Mas também é o processo que forma um tampão plaquetário para evitar a perda de sangue. Então, eu poderia dizer que a hemostasia é o equilíbrio entre a coagulação e a fluidez sanguínea. Já a trombose é um processo patológico, onde nós observamos a formação de um coágulo dentro dos vasos sanguíneos decorrente de várias alterações, uma delas a lesão endotelial. Então a gente vai entender quais são os processos procoagulantes e os processos anticoagulantes. Vamos começar a falar sobre os processos anticoagulantes. Vamos imaginar aqui um vaso sanguíneo, o tecido muscular do vaso sanguíneo, o colágeno e o endotélio. O endotélio é a camada de células que reveste o vaso pelo lado de dentro, um tecido epitelial. Nós temos no sangue uma molécula do tipo heparina. Essa molécula tem função anticoagulante. Ela se liga na antitrombina 3, potencializando a ação dessa antitrombina 3 em inativar a trombina. Então, quando a trombina se liga com o complexo antitrombina 3, ela fica inativa. Ou seja, a função da antitrombina e da heparina seria inativar a trombina e os fatores 9 e 10 ativados. Temos também o inibidor da via do fator tecidual. Esse inibidor da via do fator tecidual inibe o fator tecidual e o fator 8 ativado. Nós vamos entender quem é esse fator no momento que nós formos falar de processos procoagulativos. A trombina tem várias funções. Ela pode se ligar no seu receptor, no receptor de trombina, ou ela pode se ligar ao receptor chamado trombomodulina. Quando ela se liga na trombomodulina, a trombina tem função anticoagulante. Ela vai ativar a proteína C e a proteína C vai inativar fatores de coagulação como o fator 8 ativado e o 5 ativado. Já quando a trombina se liga no seu receptor, ela tem funções endoteliais e funções de ativação do plasminogênio tecidual. Como efeitos endoteliais, nós podemos observar a ativação de prostaglandinas, óxido nítrico e adenosina difosfatase, que são três substâncias que impedem a agregação plaquetária. Já quando ligado no seu receptor, a trombina pode ativar o plasminogênio tecidual. Ativando o plasminogênio tecidual, ativa a fibrinose. Todos esses processos são processos anticoagulantes, que mantêm o sangue fluido. Quando nós falamos de processos procoagulantes, nós estamos falando da lesão endotelial. A lesão endotelial é um dos mais importantes fatores que predispõe à formação de um coágulo. Nós temos as plaquetas elas possuem várias moléculas de adesão, GP1B, GP6, GP2B3A. Quando o endotélio é lesionado, a camada subendotelial é altamente trombogênica e expressa o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand ele tem uma afinidade muito grande pela molécula GP1B. Já o colágeno ele tem afinidade muito grande pela molécula GP6 e a molécula GP2B3A tem afinidade pelo fibrinogênio. Então, quando a molécula GP2B3A se liga ao fibrinogênio, outras plaquetas podem agregar na molécula de fibrinogênio, formando assim uma agregação plaquetária. Então, no momento em que a plaqueta se liga ao fator de von Willebrand e ao colágeno, nós estamos falando de um processo chamado adesão plaquetária, a adesão da plaqueta na camada subendotelial. E a agregação plaquetária é quando as plaquetas elas agregam-se umas nas outras. Quando ocorre a lesão endotelial, ocorre a liberação de um fator tecidual. Esse fator tecidual ele vai transformar a protrombina em trombina, lá na cascata de coagulação. E essa trombina vai ativar o fibrinogênio, vai transformá-lo em fibrina. E a fibrina vai ser responsável pela sustentação, pela resistência do coágulo. Então essa fibrina vai ser depositada sobre as plaquetas para mantê-las mais unidas ainda e impedir que essas plaquetas se desliguem umas das outras com a passagem do fluxo sanguíneo. Então, vamos imaginar que uma lesão endotelial aconteceu. Durante a lesão endotelial, o endotélio libera endotelina, que é uma substância altamente vasoconstritora. Então, nessa região onde ocorreu uma lesão, por qualquer motivo que seja, acontecerá uma contração muscular para impedir a perda maior de sangue ainda. Também essa contração ela pode ser reflexa devido à liberação de noradrenalina pelo sistema nervoso autônomo, que se liga nos receptores alfa-1 do vaso sanguíneo, provocando a contração muscular. Então, o primeiro mecanismo que acontece é uma vasoconstrição reflexa. Após isso,
as plaquetas vão aderir à camada subendotelial, que é altamente trombogênica. Já que o endotélio foi lesionado, a camada subendotelial entra em contato com o sangue e ocorre a adesão plaquetária. Tá? As plaquetas que apresentam moléculas de adesão se ligam no fator de von Willebrand, que são moléculas de adesão presentes no vaso. Depois disso, as plaquetas começam a liberar substâncias, elas ficam ativadas. Essas plaquetas liberam tromboxano e ADP. Esse tromboxano e ADP vão alterar o formato da plaqueta e vão fazer com que elas expressem mais moléculas de adesão ainda. E essas substâncias, ADP e tromboxano, também vão recrutar mais plaquetas para o local da lesão. Depois que ocorre a lesão endotelial, nós temos a liberação do fator tecidual. Esse fator tecidual ele vai transformar a protrombina em trombina. A trombina vai transformar o fibrinógeno em fibrina e aí o coágulo vai ter uma maior resistência. Mas esse coágulo ele não pode crescer para sempre. Esse coágulo ele não pode crescer de forma disseminada. Então, ocorre, como a gente falou anteriormente, a liberação do plasminogênio tecidual. Esse plasminogênio tecidual ele vai quebrar o excesso de fibrina, evitando que esse coágulo cresça. Vai ser ativada a trombomodulina, como a gente falou anteriormente também. A trombina ela pode se ligar na trombomodulina e evitar a formação de fatores de coagulação. Ocorre também a liberação de prostaciclinas, que é uma prostaglandina, que vai inibir a agregação plaquetária e a vasoconstrição, e nós vamos ter moléculas semelhantes à heparina que bloqueiam toda a cascata de coagulação. Esses são os fatores anticoagulantes, para evitar que esse trombo cresça de forma disseminada. Então, trombose seria a ativação excessiva dos processos hemostáticos. O que nós temos nos processos hemostáticos? A tríade de Virchow. A tríade de Virchow são processos que acontecem quando nós temos fluxo anormal de sangue, injúria endotelial ou hipercoagulabilidade. Todos esses processos vão provocar uma trombose. O fluxo anormal pode gerar uma injúria endotelial. Como nós observamos na hipertensão arterial, a pressão que o sangue, a força com que o sangue bate na parede do vaso, pode gerar uma lesão endotelial. O fluxo anormal de sangue também pode gerar condições de hipercoagulabilidade quando nós observamos pacientes que apresentam aneurisma. E a injúria endotelial também pode gerar hipercoagulabilidade. O estresse hemodinâmico, o fluxo turbulento do sangue nos vasos sanguíneos, as toxinas bacterianas e o diabetes podem provocar lesão endotelial. E essa lesão endotelial pode dar início a um processo de coagulação. Alterações no fluxo sanguíneo, como a perda do fluxo laminar, a aceleração, retardo ou turbulência, podem também provocar lesões endoteliais. Também podem provocar trombose. As principais causas de alteração no fluxo sanguíneo são as placas ateroscleróticas, que impedem a passagem normal do sangue nos vasos sanguíneos, ou dilatações arteriais, como aneurismas, que provocam a estase sanguínea e aumentam a capacidade do sangue de coagular. A hipercoagulabilidade também pode provocar alteração nas vias de coagulação. Distúrbios genéticos, a ausência hereditária de fatores anticoagulantes, como a proteína C, por exemplo. Alguns distúrbios adquiridos também podem provocar hipercoagulabilidade, como queimaduras extensas, imobilização prolongada, infarto e traumatismos. Os politraumatismos ou cirurgias também ortopédicas são os principais fatores que levam a uma coagulação sanguínea.